Escolhido, você vai precisar passar para o outro lado da margem. E sempre que Jesus convida para passar para o outro lado da margem, é porque Ele quer que você mude de nível. Senta aí, porque hoje eu quero falar com você sobre isso. Lá no capítulo 4 do livro de Marcos, nós vemos que o Senhor Jesus, já no fim de tarde, Ele convida os seus discípulos para passarem para o outro lado da margem. Estes, então, despedem-se de toda aquela multidão, sobem com Jesus no barco e vão fazer a travessia para chegar do outro lado. Mas durante esse trajeto, eles foram acometidos por uma grande tempestade, um grande vendaval. As ondas se avolumaram de forma que as águas estavam entrando dentro do barco. Jesus, ele estava dormindo na popa do barco, quando os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, acaso não se importa que pereçamos, que morramos? Eles achavam realmente que eles iriam morrer no meio daquela tempestade. E Jesus, ele se levanta, repreende o vento, repreende o mar e houve completa bonança. Mas Jesus questiona os discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? E os discípulos estavam tomados de um grande pavor, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Caminhar com Jesus é, sem sombra de dúvida, uma grande aventura. Veja, o Senhor, ele chama os discípulos, convida os discípulos para passar para o outro lado da margem. Sempre, escolhido, que o Senhor chamar você para atravessar para o outro lado, é porque você precisa mudar de nível. E os discípulos, eles se despediram de toda aquela multidão. Durante a sua travessia, as outras pessoas não vão poder acompanhar você. Muitas vezes vai ser só entre você e o Senhor. Você vai precisar despedir a multidão se você quiser crescer e alcançar aquilo que Jesus tem para a sua vida. Você não vai poder andar acompanhado da multidão. Jesus, ele nos aceita como somos, mas por muito nos amar, ele jamais vai nos deixar da mesma forma. A travessia é um convite para mudança, para um novo nível. Então você vai sair de um ponto A para um ponto B. E durante essa travessia, para você chegar para o outro lado, as tempestades, elas vão acontecer. Para atingir um novo nível, você vai precisar passar por quebra de paradigmas, você vai ser confrontado, você vai se deparar com o desconhecido, você vai ter que enfrentar os seus medos, você vai precisar quebrar as fortalezas de engano da sua mente. Então, tempestades vão ocorrer durante essa travessia. A palavra nos diz que as ondas se avolumaram tanto, de forma que as águas foram lançadas para dentro do barco. Então, preste atenção nisso que eu vou revelar para você aqui agora. As águas, elas representam as nossas emoções. Então, notem que os discípulos se desesperaram. E o que aconteceu? As águas começaram a invadir o barco. Mas Jesus, ele descansava com a cabeça num travesseiro na popa do barco, enquanto estava acontecendo aquele vendaval, aquela tempestade. Quando os discípulos vão lá para despertar o mestre, ele se levanta, dá uma ordem para os ventos, dá uma ordem para o mar e houve uma completa bonança. Tudo se fez calmaria ali naquele lugar novamente. Notem que mesmo com Jesus dentro do barco, os discípulos, eles se desesperam. Mas Jesus, que é Senhor, ele descansa. Então, durante a tempestade, Jesus, ele descansa. E ele quer nos levar para esse nível aonde, durante as tempestades, diante de circunstâncias difíceis, você seja Senhor sobre as suas emoções. Você não entre em desespero. Você mantenha a paz e a calmaria e se levante para repreender aquilo que está vindo contra você. Gênesis 1 diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que nós somos feitos para exercer domínio sobre a terra. Então, todas as vezes onde circunstâncias difíceis se desenham em nossas vidas, nós precisamos nos levantar para repreender. Ser senhor de si mesmo é isso.
Jesus, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhores são aqueles que exercem domínio, senhores são aqueles que governam. Nós fomos feitos para governar, para reinar com Cristo. Amém? Os discípulos, eles se desesperaram. E o que aconteceu? As águas de fora começaram a atingir o interior do barco. E qual é a lição que o Mestre Jesus quer nos ensinar? Durante as tempestades, você precisa manter a paz. Você precisa estar com a sua confiança total no Senhor, de forma a não se desesperar. Porque se você se desesperar, as circunstâncias, as coisas difíceis que se levantam do lado de fora podem atingir o seu interior, de forma que você pode vir a ser inundado pelas suas próprias emoções. Então não deixe que as suas emoções te governem. Se levante para repreender todos os males que vêm contra a sua vida, toda a tempestade, todo o vento que se levanta contra você. E não tenha medo de fazer essa travessia. Não fique parado à beira da margem. O que o Senhor tem é muito melhor, mas está lá do outro lado. Você vai precisar atravessar. Então, escolhido, você não pode ter medo. Você precisa ser corajoso o suficiente para fazer essa travessia que é necessária para o seu crescimento, para você atingir um novo nível de maturidade. E independente das circunstâncias difíceis, dos ventos que vão se levantar durante a sua travessia, você vai declarar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Escolhido, a sua vitória já está lá do outro lado. Já tem tudo preparado, tudo pronto para você. Mas você não pode ficar parado à beira da margem. Você precisa atravessar agora. Se Jesus está dentro do barco, não há o que temer. Então é a fé em Jesus Cristo. O fundamento de tudo na nossa vida é Cristo. Ele é o centro de tudo. E se Ele está dentro do seu barco, você já é vencedor. Não existe nada que possa impedir a sua vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus.